Fala galera, acabou de terminar o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Eu era um dos que achava que a corrida ia ser um porre e não é que a corrida foi boa, a corrida foi muito boa. Acho que o que dá pra lamentar aí foi a quebra do Felipe Massa no, ali antes mesmo da metade, um pouquinho antes, ali na metade da corrida. É, o brasileiro tinha chances reais mesmo de vitória. Essa não é um discurso só da Globo, mas ele chegou num certo momento, ele de fato tinha chances reais de vitória e foi uma pena tremenda, assim. Mas foi uma corrida interessante, assim, cheia de situações diferentes que proporcionaram é, várias opções ao longo de toda a corrida e foi um belo grande prêmio do Azerbaijão. O ano passado era GP da Europa, mas já foi sediado ali em Baku. Foi uma corrida chata pra caramba, mas essa corrida de hoje foi fora de série, foi completamente diferente do que a gente pode, do que a gente conseguiu ver aí nos últimos tempos aí. A vitória do Ricardo, Lance Stroll quase pegou o segundo lugar, ali foi por pouquinho assim. O Valtteri Bottas ficou em segundo e o Stroll em terceiro. Eu vou explicar aí direitinho por que o Massa quase teria chances, né, de vitórias, mas começar aí a falar da bela corrida do Bottas. Ele já na largada ali bateu com o Raikkonen, acabou despencando ali na classificação e foi crescendo ao longo da corrida. Podemos falar aí de alguns abandonos que foram determinantes para essa confusão toda da corrida. O Palmer simplesmente abandonou, não gerou grande problema, só afunda a situação dele ali na Renault, que está bem delicada já. E ele está bem ameaçado a sair da Renault já, não pontuou no ano e se não é o Hülkenberg a pontuar para a Renault, o Palmer quando está na corrida não pontua, então é um problema sério. Aí o Kvyat acabou abandonando a corrida com problemas, já gerou o primeiro safety car bem longo, bem demorado. Foi comentado inclusive na transmissão de TV que trabalha praticamente, a galera não tem prática, pouca prática, né? Aí já em seguida tivemos o toque entre as Force Indias ali na relargada. Só para exemplificar, o circuito do Azerbaijão é bem longo ali, o de Baku. O primeiro safety car demorou pelo menos umas 3, 4 voltas, até acho que 5. E um serviço bem demorado para ser feito, assim. A Force India, na relargada as duas Force India bateram, deixaram detrito na pista, mais um safety car para a limpeza da pista, também demorou pelo menos as 3, 4 voltas. Nesse safety car que veio um detalhe bem importante aí, que foi determinante para o resultado final da corrida. O Hamilton já tinha sido avisado num dos primeiros safety cars que ele tinha que manter uma certa distância pro safety car, tomar cuidado e tal. E ele, numa dessas de tomar cuidado, acabou freando muito forte. O Vettel acertou a traseira de leve e jogou o carro em cima do carro do Hamilton, como uma resposta, achando que o Hamilton tinha feito de propósito. Na minha opinião, os dois tinham que ser punidos. O Hamilton por cometer uma atitude ali descuidada, né, na pista, que foi bem numa saída de curva, ninguém espera uma freada tão repentina assim. E o Vettel pela atitude antidesportiva de jogar o carro dele em cima do carro do Hamilton. Caíram mais pedaços da pista de carro, do carro do próprio Vettel, de carro de outros pilotos, e aí a corrida foi interrompida em bandeira vermelha, e aí que veio a recuperação do Bottas, a recuperação do próprio Ocon ali na corrida, e nesse meio tempo, por exemplo, o Alonso já estava muito bem na prova, estava dentro da zona de pontuação. Nas relargadas anteriores, o Massa vinha fazendo
boas ultrapassagens, conquistando posições, e ele estava bem próximo de... Ele relargaria depois da bandeira vermelha em terceiro. Muito bem colocado na prova. A situação tinha tudo para dar uma... O brasileiro tem uma chance de pódio muito boa, pontuar bastante nessa corrida, mas aí no que os carros voltaram da bandeira vermelha, o carro do Massa teve problema na suspensão traseira que obrigou ele a abandonar. O carro vibrava demais nas retas, não tinha estabilidade nenhuma, e o brasileiro acabou que foi obrigado a abandonar. E aí que veio os fatores determinantes. Na hora de recolocarem o Hamilton no carro, não fizeram a colocação, a Mercedes não colocou direito o protetor de cabeça dele. Ele entrava na reta, o protetor de cabeça ameaçava voar. E o Vettel recebeu logo em seguida uma punição. Então os líderes, Hamilton e Vettel, saíram da briga. O Vettel recebeu um stop and go de 10 segundos. O Hamilton entrou primeiro nos boxes para fazer o reparo no carro dele. E o Vettel, 2-3 voltas depois, fez o stop and go, que nesse momento ele aproveitou para descascar e andar muito rápido e garantir ali o retorno na pista à frente do Hamilton. Foi bem determinante isso para o Vettel terminar à frente. Esse período que ele andou ali mais rápido que o Hamilton, que estava preso no tráfego, acabou deixando o próprio Hamilton em boas condições o Vettel, perdão, de terminar à frente do Hamilton, né? Aí os dois ficaram ali nas posições intermediárias trocando, ficaram numa briga de gato e rato mesmo, né? O Vettel passava um carro, logo em seguida o Hamilton passava esse carro para ficar colado no Vettel, tentando acompanhar ali o alemão na briga pelo pódio. Lá na frente, o Ricciardo, que estava atrás do Massa, antes da bandeira vermelha, foi embora tranquilamente. O Stroll também, que estava logo atrás do Massa na relargada, também estava ali em segundo. Os dois vendo que o Bottas crescia na corrida, vinha ultrapassando os carros que estavam atrás e ganhando o terreno, né? O Bottas estava com um ritmo muito acima dos dois primeiros, estava com o carro muito melhor. Mesma coisa para o Vettel e para o Hamilton, que vinham bem logo na sequência, atrás do Bottas. E foi aí que o Ricciardo até tinha certa proteção do Stroll, né? E fez uma corrida relativamente tranquila. O Stroll teve que tentar dar um gás, mas o carro da Williams não tinha ritmo para conseguir segurar esse ímpeto todo da Mercedes. No final da corrida, agora ali cruzando a linha de chegada, o Bottas acabou passando o Stroll pelo segundo lugar, e o Stroll conseguiu ali o primeiro pódio dele. Com relação às possibilidades do Felipe Massa, ele estava com um carro melhor que o do Stroll, um carro melhor que o do Ricciardo. Se ele não tem, é tudo na base do C, né? Mas se ele não tem um problema de quebra da suspensão, ele tinha a chance real de vitória. Era bem plausível que o brasileiro pudesse voltar a vencer nessa corrida do Azerbaijão, graças ao problema da Ferrari e da Mercedes, né? Mas é tudo na base do C, o C não define nada. O Ricciardo, perdão, conseguiu a quinta vitória dele na carreira, a primeira dele no ano, não vencia desde a corrida do ano passado na Malásia. Esse é o primeiro pódio do Lance Stroll, que já tinha feito uma bela corrida no Canadá. A gente tem que ressaltar isso, depois de um início bem tenebroso, assim, bem desastroso de temporada do Stroll. Ele fez duas corridas bem sólidas, muito boas, mudando ali o panorama. Dá pra ver que o garoto está evoluindo, né, na coisa toda. O Alonso fez os primeiros pontos dele com a McLaren na temporada, mesmo com o carro com problemas na parte final da prova. A gente vê que o Alonso está sofrendo com esse desempenho aí da Honda. O carro da McLaren, né, com o motor Honda, esse motor da Honda direto dá problema. Hoje não foi diferente.
A McLaren chegou a cogitar fazer mais uma parada e ele desistiu, ele falou que era melhor continuar na pista para garantir esses pontos, que era melhor ter o carro andando do que parar e não voltar para a corrida. Mas ele levou na raça esse carro aí na nona colocação e fez uma bela corrida. O Alonso estava quase o tempo inteiro na zona de pontuação, entre os 10 primeiros. E aí, para fechar o top 10, para quem está no celular, o resultado está embaixo, né, do vídeo aqui. E para quem está vendo no computador, está aqui do lado o resultado da corrida, o top 10 ali pelo menos. O 10º lugar dá pra gente destacar ali o Verlaine, que essa semana foi bem conturbada para a Sauber. Eles demitiram a chefe de equipe, a Monisha Kaltenborn. Era a primeira mulher a dirigir uma equipe de Fórmula 1. Ela foi contrária à decisão de dar preferência ao Marcus Ericsson, que é o piloto que paga para correr, ao invés de... Ela queria basicamente igualdade de disputa, se o Verlaine tivesse mais rápido ou vice-versa, né? Igualdade de disputa dentro da equipe. E não foi o que a direção da equipe pediu, né? Pediu para preferenciar o Ericsson, que está colocando dinheiro na equipe. E aí hoje o Verlaine, no final ali, mesmo depois de toque com o Ericsson na pista, os dois companheiros de equipe se tocaram na pista, mesmo depois de várias confusões, o Verlaine acabou terminando em 10º e o Ericsson em 11º. Então, mesmo depois dessa semana conturbada da Sauber, o time ainda conseguiu pontuar justamente com o Verlaine, que é o piloto que a equipe teoricamente não está dando preferência. Bem irônica a situação, na verdade. O campeonato, deixa eu abrir aqui para ver a situação, e aí já meio que encerrando aqui, galera. O Vettel permanece líder, né? Deixa eu abrir aqui que eu achei que estava aberto, mas a minha tabela ainda está atualizando aqui. Mas basicamente é o seguinte: o Vettel mantém a liderança do campeonato. Se essa conta já tivesse certa, 153 pontos a 139 do Hamilton, são 14 pontos de diferença. Ele conseguiu ampliar para 2 pontos. Valtteri Bottas 111, Daniel Ricciardo 92, cresceu no campeonato por causa da vitória. Kimi Raikkonen, que não pontuou hoje, perdeu a 4ª colocação no campeonato, 73 pontos. Verstappen é o 6º com 45. O Felipe Massa é o 10º com 20 pontos, ele encerra ali o top 10. E o Stroll, com o resultado de hoje, subiu para 17 pontos. Ele tem os 2 pontos do Canadá, de 2 semanas atrás, mais a pontuação de hoje. Ele conseguiu aí 17 pontos no campeonato e já dá uma desafogada na Williams no campeonato de construtores. Ela passa a Toro Rosso, estava tão fraca que estava atrás da Toro Rosso, mas já dá uma aliviada na situação, até porque a Force India teve problema com os 2 carros na corrida de hoje. O Sérgio Pérez e o Esteban Ocon, que são os 2 pilotos da Force India, bateram ao longo da corrida e a equipe marcou poucos pontos, aí só marcou pontos com o Ocon, que terminou em 6º, logo atrás do Hamilton, né? No campeonato de construtores, a Mercedes a princípio ainda é a líder, seguida pela Ferrari. A Red Bull aumenta a vantagem que tinha para a Force India. A Force India ainda é a 4ª colocada e a Williams passou a Toro Rosso no campeonato de construtores. Aí temos a Haas, a Renault com a pontuação apenas do Hülkenberg, a Sauber e a McLaren finalmente marcando os 2 primeiros pontos. Agora todas as equipes do campeonato marcaram pontos no campeonato. Só que a McLaren ainda é a lanterna, porque hoje, com o pontinho do Verlaine, a McLaren ainda... a Sauber conseguiu abrir mais um pouquinho, segurar a vantagem que tinha em relação à McLaren. A McLaren tem 2 pontos do Alonso de hoje, enquanto a Sauber tem 5 pontos de outras corridas ao longo da temporada. Deixa eu até abrir aqui. Ela tem pontuação, não tem pontuação do Ericsson, né?
até uma das discussões com relação à demissão da Monisha Kaltenborn é que a equipe quer preferenciar justamente o piloto que não marca pontos. E o Verlaine, ele com mesmo 2 corridas a menos, ele já marcou pontos na corrida da Espanha, em Barcelona, terminou em 8º lugar, são 4 pontos, e hoje um 10º lugar, mais um pontinho para a equipe, que fecha aí com 5 pontos, são 5 contra 2, né, da McLaren. Basicamente é isso, galera. A corrida foi bem interessante. Na verdade, 2 corridas muito legais hoje. A da MotoGP logo foi mais cedo. Ela foi também fantástica, assim, disputa entre Valentino Rossi, o Danilo Petrucci, uma equipe satélite na equipe satélite da Ducati, a Pramac, o Marc Marques, o atual campeão da categoria, e também estava lá o Andrea Dovizioso na briga pelo campeonato, na briga pela vitória da corrida. Os 4 pilotos ficaram ali disputando, se revezando na liderança da corrida. Destaque para a queda do Maverick Vinales, que era o líder do campeonato, não pontuou nessa corrida. E ainda no finalzinho da corrida ali, junto com os 4 que eu citei ali, que estavam brigando pela ponta, apareceu o Cal Crutchlow. E a vitória do Rossi foi por pouquíssimo. O Petrucci terminou ali uma meia moto atrás do Rossi. Corrida bem legal. O Dovizioso é um novo líder do campeonato. E aí a gente tem pelo menos 4, 5 pilotos na briga pelo campeonato. Ali temos o Dovizioso, temos o Marques, temos o Rossi, que voltou na briga. E o Dovizioso, Vinhales, Rossi e o Marques. São os 4 que estão aí na briga direta pelo título da MotoGP. Logo mais às 2 horas, mais ou menos, começa a corrida da Indy, em Elkhart Lake. O Hélio Castro Neves fez a pole. E às 4 da tarde tem a corrida da NASCAR, vamos ficar de olho em tudo que acontece para colocar no blog aí. Não esqueça de dar aquela curtida na página aqui do Facebook, no vídeo, no ao vivo aqui. Muito obrigado aí para quem está assistindo, Carlinha que está assistindo, legal. E valeu, galera, não esqueça de dar aquela curtida, comentário e compartilhar aí o vídeo. Valeu, galera, até mais.